Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de junho, realizaremos a nossa aula de número 15 do livro Ler e Escrever. A atividade de hoje deve ser realizada no caderno, portanto, vocês deverão preencher o cabeçalho e também anotar o título da atividade, sequência didática, pontuação, A Bruxa e o Caldeirão, aula 15. Depois de anotar essas informações no caderno, nós vamos continuar estudando o conto A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado. Num determinado momento do conto, nós nos deparamos com a bruxinha preparando um sopão para a filha de um aldeão que havia engolido uma nuvem. Vocês deverão imaginar as quantidades utilizadas por ela para a realização dessa receita. Porém, antes, nós devemos aprender o significado de dois ingredientes que apareceram na receita do sopão da bruxinha. Um desses ingredientes é o trovisco. O trovisco é uma planta arbustiva, tóxica, tá? E segue a imagem dela durante esse roteiro de atividades. Vocês podem analisar como é a planta que tem o nome de trovisco e que aparece na receita do sopão da bruxinha. Um outro ingrediente é o rosmaninho, que também é uma planta aromática e que também aparece na receita do sopão e segue a imagem dela aqui também no nosso roteiro de atividades. Então, após você tomar conhecimento, você reconhecer quais ingredientes são o trovisco e o rosmaninho, nós vamos indicar as quantidades necessárias para o sopão. Antes, nós vamos relembrar algumas medidas que costumam ser utilizadas em uma receita. Por exemplo, quando vocês observam a mamãe fazendo um bolo ou a vovó um bolinho de chuva ou preparando um pão, um doce, um pavê, elas utilizam como unidade de medida, ou seja, como medida para medir os ingredientes. Elas pegam os ingredientes com a colher de chá ou de sopa, ou com a xícara, Ou elas utilizam o quilograma ou grama, que é o peso em balança, Às vezes a gente vai até a padaria e compra 100 gramas de fermento. Se vai fazer uma torta de presunto e queijo, eu posso pedir 300 gramas de presunto, 300 gramas de queijo, que são as medidas que eu costumo utilizar nas receitas. Ou eu coloco uma xícara de leite, Essa, na receita do sopão, vocês vão anotar as medidas, ou seja, quanto, se uma colher de chá ou de sopa, ou se 2 xícaras, ou 1 quilo, ou 200 gramas de trovisco, quanto ela vai acrescentar de rosmaninho, quantos dentes de alho. Então, você procura no texto. Semente de abóbora seca, procura no texto. Asa de morcego e as unhas de gato. Todas essas unidades de medida, todas essas orientações, você deve procurar no texto que se encontra compartilhado no seu WhatsApp na aula de segunda-feira. E você também tem no livro Ler e Escrever, ok? Anotem as medidas de cada ingrediente, copie essa tabelinha no seu caderno e amanhã eu volto com a correção. Qualquer dúvida, podem me chamar.